Olha, gente, a proposta do ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, de criar um programa que permitiria a venda de passagens aéreas a R$200 foi apresentada para o governo na última sexta-feira e foi questionada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. Mesmo assim, Márcio França se antecipou e divulgou o tema sem o aval formal da Casa Civil, o que foi bem mal recebido pelo Palácio do Planalto. O que se diz nos bastidores é que o ministro tomou uma bronca de Lula. Num áudio conseguido pela produção aqui da Jovem Pan News, o ministro afirmou hoje que Lula sempre tem razão, que ele assumiu a culpa e disse que na verdade a proposta é das empresas. A gente separou e vamos exibir esse áudio agora. Eu comuniquei no dia que nós tivemos a reunião de ministros, eu falei sobre esse assunto. E o assunto dentro da reunião de ministros com 50 pessoas, é claro que não ia ficar reservado para mim. A ideia, a concepção, não é um programa do governo, aí que está o erro, é um programa das empresas. As empresas é que vão fazer o programa, nós não entramos com nada, nós só entramos com as pessoas podendo voar, o que é muito bom, e foi o pleito que o presidente pediu. Acho que é uma iniciativa que as empresas têm muito simpática. E, sinceramente, há muito tempo nós estávamos esperando que as empresas voltassem a ter um ar positivo, que permitisse que as pessoas voassem, né? Nós, do governo, temos que incentivar, igual outros assuntos, quando abaixa o preço, quando melhora a situação, nós temos que incentivar, né? Nós não podemos fazer a crítica às empresas porque elas baixam o preço, o contrário, né? Durante esses meses, elas viajam com ociosidade. Em determinados, claro que não é toda a rota, a meta é ampliar o número de pessoas que voam. Talvez o que não tenha sido compreendido é que deu uma sensação que a gente ia subsidiar, né? Nós não vamos subsidiar nada. Tá aí a fala do ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, que cá entre nós, meu trio favorito aqui, a nossa Antônia Fontinelli, Daniel José, Mano Ferreira. Bom dia em primeiro lugar para vocês. Eu não entendi absolutamente nada, eu não sei vocês, mas se vocês puderem me traduzir o que ele falou agora, porque não é o governo, são as empresas, eu não falei nada, o Lula sempre tem razão. Ô Antônia, me explica um pouquinho, você com esse óculos, bota essa lente nesse assunto e me fala o que tá rolando. Eu vou falar pra você. Oi, meninos, já tô com saudade de vocês. Tudo bem, Antônia? Bom dia. Isso aqui não é gostoso quando tá pertinho de vocês. Você gosta do calor, né, queridinha? Eu gosto de estar no meio dos boys. Volte logo. Bom dia, meninos, bom dia, Brasil. Olha, eu tô tão feliz com os comentários da galera falando da minha participação no programa, viu? Eu quero agradecer imensamente vocês o carinho e dizer que eu amo me comunicar, eu amo fazer isso. O que eu achei que o problema de comunicação do governo fosse só na era Bolsonaro, eu estou vendo que a coisa se repete, né? Que o maior problema desse país chama-se comunicação. Por isso que a gente está no meio desse quiprocó todo. Como que um ministro faz um comentário, anuncia parece uma medida e depois diz que são as empresas que querem presentear as pessoas voando a R$200? Isso não existe, a empresa não quer presentear ninguém. Que história é essa? A coisa foi mal recebida, tomou uma bronca e agora estão tentando rever a merda que fizeram. Então, mais uma vez, eu estou aqui de novo. Voa Brasil é comida na mesa, Voa Brasil é atendimento nos hospitais, Voa Brasil é educação. Não é essa presepada aí, não. Tomou um esporro e falou que Lula tem razão. É cidade, Márcio França. Você é um homem da política, passar por isso, meu Deus, eu pensei que fosse coisa de amador só isso aí. Agora, não é fácil, hein, essa situação. Você chegar lá, propor um negócio e tal, e de repente ser desmentido em público. Nossa, não é complexa, nada fácil, né? Vai lá. Não, eu ia dizer que lembra o Patropia, aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, que fica tentando encontrar desculpa, tentando dar uma volta no professor. É o Márcio França com essa desculpa aí, né? Completamente esfarrapada. E eu não sei o que é pior, se é ele se antecipar e fazer um anúncio de um suposto programa sem combinar com ninguém, sem combinar com os russos, como dizia o Garrincha, né? Ou se é ele agora dizer que, na verdade, isso que eu anunciei como um programa era uma proposta das empresas. O papel de um ministro não é fazer lobby de empresa, gente. Não é, meu Deus do céu, política pública séria não é ficar fazendo, subsídio para empresa de amigo.
que é basicamente o que parece essa história. Nesse caso específico, você entendeu o que era? Porque ele disse que era um programa das empresas. O que o ministro tem a ver com isso? O que ele tinha anunciado originalmente seria que o governo federal compraria passagens para ocupar aquele espaço ocioso. Para ocupar o espaço ocioso, e aí, ao comprar passagens em escala, ia tentar negociar um preço mais baixo, ia revender através de algum banco público, ou o Banco do Brasil, ou a Caixa Econômica, para funcionários públicos, aposentados e estudantes do FIES. Essa era a ideia genial, segundo o próprio Lula. O Lula, na bronca, falou que quando o ministro tiver uma genialidade... E tinha uma... Procure o ministro da Casa Civil. Um negócio importante, dava para parcelar em 12 vezes. É verdade, foi destacado isso. E era apenas para, enfim, pessoas que têm uma renda muito maior do que... acho. Não é um programa que beneficiaria os pobres brasileiros, né? É um programa que ia tirar dinheiro dos mais pobres, que são quem mais paga imposto, e dá para alguns dos mais ricos do Brasil. É passagenzinha quase de graça para burocrata tirar férias e rodar o Brasil. Basicamente, essa é a ideia do programa. Eu ontem mesmo conversei com 2 amigos que são executivos em empresas aéreas diferentes. Perguntei o que você acha, o que vocês acham, né, dessa ideia e tal. E todos eles achavam terríveis, assim. É uma inviabilidade total. É impossível levar esse projeto adiante e que só traria mais incertezas e mais dificuldades para as empresas aéreas, até porque muito do consumo de quem viaja, né, em avião e tal, é muito judicializado, tudo é muito judicializado. Então, se passa 1 minuto a mais de atraso, se tem alguma coisinha que não está muito de acordo e tal, todo mundo vai lá e judicializa. Então, é uma área onde todos os consumidores têm uma tendência muito grande para a judicialização. Então, isso ainda por cima tornaria ainda mais inviável uma ideia como essa. Então, eu duvido que, de fato, essa ideia tenha sido das empresas. Obviamente, foi uma coisa que veio da cabeça dele ali e que colocou ele numa situação muito vulnerável mesmo, né? Porque como é que ele vai lá, chega, promete um monte de coisa para um exército de funcionários públicos espalhados pelo Brasil, milhões de pessoas... Quantos funcionários públicos recebem até R$7 mil no Brasil? Imaginem esse número. Que é justamente o foco do Deve passar de 10 milhões programa. De pessoas, assim, deve chegar a quase 10 milhões de pessoas. São 12 milhões de funcionários públicos no Brasil, né? Para ganhar acima disso é uma elite. Então, o meu chute aqui é que tem pelo menos aí por volta de 10 milhões de pessoas que poderiam se beneficiar desse benefício. Mas tem um ponto aí nessa história que me chamou bastante atenção. Essa história toda, ela revela uma certa desarmonia nítida e uma pouca aproximação entre Lula e Márcio França. Mas, todavia, porém, não querendo de maneira nenhuma causar um tumulto aqui, minha querida Antônia Fontinelli, mas Márcio França tem uma ligação pessoal com uma pessoa que, inclusive, está sentada na cadeira de vice-presidente da República, né? É homem de confiança, inclusive, de Geraldo Alckmin. O que eu acho é que o Lula sabia disso tudo e aí a coisa, né, o tiro saiu pela culatra. E aí ele jogou, o galho quebra sempre do lado mais fraco, né? E o outro muito político, né, amigo de Geraldo Alckmin, falou: Lula tem sempre razão. Na verdade, fui aconselhado a falar isso, porque se eu sou desmentida, assim, no papel de ministra, né, e eu tomo essa bronca, o Brasil inteiro vê, eu boto os pingos nos is em 2 tempos, falo: ó, foi conversado sim, foi combinado sim, foi acertado sim, eu não vou tomar pau sozinho. Mas essa sou eu. Por isso que eu estou aqui. E ele está lá dizendo que Lula tem razão. Política, né, gente? Eu acho que o Lula tem uma dificuldade muito grande, que é dar conta de todos os seus ministros, né? A gente saiu de um governo passado que tinha 24 ministérios, agora é um governo com quase 40 ministérios. Então tem que lidar com esse bando de maluco, e tem muita gente doida. Tem gente falando de fechar Uber, vai lá o Marinho, fala que não tá nem aí pros aplicativos, que tem que fechar Uber e que se fechar o Correios vai lá e faz um Uber. Não, Dani, tem cada gente, ideia maluca, cada coisa que acontece. Tem gente querendo criminalizar de alguma forma quem acha que uma pessoa mais velha não tem que fazer faculdade. Não, eu acho um absurdo uma fala dessa, discordo, mas criminalizar... Exatamente. Como é que você dá conta de quase 40 ministros? Loucos. Quase 40 ministros, boa parte deles malucos, incompetentes e doidos. Então, claramente, ele teve que, de alguma maneira ali, botar todo mundo na mesma sala e falar: galera, todo mundo reporta aí pro Rui Costa, fala com ele as ideias antes de anunciar qualquer coisa, porque senão
É a ideia maluca para todo lado, todo mundo vê o incentivo de, pô, agora eu sou ministro, vou me consagrar, vou estar na imprensa. Agora eu vou se consagrar. Agora eu vou se Política, consagrar. Dani. Isso aí é política. Ficaram enciumados. Exato, Invisível. exato. Vamos Isso falar é o português, parte claro? do custo do cheque em branco, Paulo. Por quê? Porque quando um governo é eleito sem programa de governo, quando monta um ministério e faz alianças sem programa, o que é que acontece? O vácuo. O vácuo é sempre ocupado. Então, diante do vácuo, ou seja, qual que é o programa que o Márcio França vai tocar no Ministério dos Transportes? Ninguém sabe, nem ele. Então, ele fica tentando ocupar. Então, isso é resultado dessa falta de programa de governo, falta de propósito de o que é que o governo quer fazer. Então, isso, a gente precisa colocar isso agora, porque quando a gente chega na campanha eleitoral e cobra que seja debatido programa de governo, que muita gente acha chato, é para evitar papelões como esse, para evitar um governo que não sabe para onde vai, não sabe o que faz, não sabe nem para que foi eleito. Você tá muito irritado, mano. Ô, Antônia, eu achei que o mano era de esquerda, mas eu tô mudando a minha opinião, hein? Eu também, eu acho que ele é... Olha, se todo mundo de esquerda fosse que nem humano, o Brasil ia caminhar, que é uma maravilha. O que mais me preocupa de tudo que vocês falaram aí é essa ruma de ministros se dirigindo a quem? Ao Rui Costa. O que é mais preocupante aí... Gente, minha janela tá toda torta, eu tô dormindo ainda. O que é mais preocupante, vocês imaginam esse monte de ministros? Eu imagino Margarete Menezes se dirigindo ao Rui Costa, perguntando: nós devemos dar 5 milhões para o DVD da Ludmilla ou não? Já deram, né, na verdade. Muito bem. Você me pediu, Dani? Por favor. Não, eu acho que, no final de contas, né, esse ponto do plano de governo ele é muito importante. Porque se você deixar para cada um levar suas ideias para frente, e o nível médio de formação e de compreensão de políticas públicas dos políticos, né, das pessoas que estão atuando na política, é muito baixo. Né? Durante esses anos que eu tive a oportunidade de estar na Assembleia Legislativa, aqui em São Paulo, assim, dá para ver que a coisa é muito sofrível. Quando a ideia sai só da cabeça do deputado, não dá certo. E esses são caras que, a grande maioria dos ministros, são políticos de carreira, estão dentro de uma composição política e têm ideias terríveis, Turma, como sempre tiveram. Vamos falar um pouquinho